Olá! Em debate o projeto de lei apresentado pela AJUF que permite a prisão de acusados de crimes graves já a partir do julgamento em segunda instância. Já tem elementos suficientes para a decisão do caso, da infração penal, de como se passou, da responsabilidade, da culpabilidade, enfim, da própria pena do agente, possa com isso se tornar efetiva e não aguardar terceira, quarta instância para que ao final do processo haja uma efetiva condenação. Nos Estados Unidos e na França, considerados berços históricos do princípio da presunção da inocência, a legislação que trata do tema ainda é mais rígida. A prisão é decretada logo após a sentença condenatória do juiz de primeira instância. Mas e no Brasil, por que é diferente? No Brasil nós entendemos que houve um certo exagero em você prever a prisão apenas após o trânsito em julgado. O preço alto pago pelo cidadão por causa da morosidade da justiça e do excesso de recursos. Um dos grandes problemas da justiça criminal é a sensação de impunidade, né? Um crime cometido hoje, a prisão vai ser cumprida daqui a anos, quando o processo efetivamente terminar. Quem defende e quem é contra a aprovação do projeto de lei que trata da prisão preventiva? Uma audiência pública no Senado colocou frente a frente os dois lados. Me parece que essa prisão tem natureza, sim, a prisão-pena, do qual não seria possível à luz da Constituição. Eu acho que as críticas, elas fazem parte de um determinado conservadorismo daqueles que querem que tudo continue como está. Em entrevista exclusiva, o juiz federal Sérgio Moro e o presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, discutem o que muda na justiça brasileira se aprovado o projeto. Imperdível, não é? Então não saia daí. O Justiça para Todos de hoje está só começando. Aguardar preso até quando o caso transitar em julgado. Isso quando o acusado for condenado por crimes graves em segunda instância ou pelo tribunal do júri. Uma possibilidade que já está em discussão no Congresso e pode significar uma reforma e tanto no Código de Processo Penal. A proposta atinge em cheio dois pontos críticos da justiça brasileira: a morosidade e o excesso de recursos. O projeto de lei do Senado 402 surgiu a partir de uma sugestão da AJUF. A ideia da proposta é ampliar a possibilidade de prisão de pessoas condenadas por crimes hediondos, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Se o projeto virar lei, será aberta, por exemplo, a possibilidade de prisão, mesmo que o condenado tenha respondido ao processo em liberdade. A única forma da prisão não acontecer é se ficar comprovado que não há risco de fuga ou a prática de novas infrações. Para a AJUF, a aprovação do PLS representa um marco no combate à impunidade. Um dos grandes problemas da justiça criminal é a sensação de impunidade, né? Um crime cometido hoje, a prisão vai ser cumprida daqui a anos, quando o processo efetivamente terminar. Então isso valoriza as decisões da justiça ordinária, da primeira e da segunda instância, traz a punição no momento mais próximo do cometimento de crime. Isso acaba aumentando a sensação de que a punição está sendo efetiva. Para a decretação da prisão preventiva, o projeto estabelece ainda que o juiz deverá levar em conta a culpa e os antecedentes do condenado, as consequências e a gravidade do delito e se houve ou não reparação do dano. A proposta também abre a possibilidade de aplicação de multas para o uso de recurso com a intenção de atrasar a decisão final. Para a AJUF, não faz sentido permitir que condenados em crimes graves aguardem tantos recursos em liberdade. A sociedade entende que não está havendo justiça, não está se aplicando justiça. E veja que a quantidade de recursos, principalmente os recursos para os tribunais superiores, para o STJ, para o Supremo, que terminam sendo intermináveis. Então a população, evidentemente, que se sente desprestigiada. E veja a seguir uma entrevista exclusiva aqui no estúdio
com o presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, e com o juiz federal Sérgio Moro, sobre o projeto que trata da prisão preventiva. Esse nosso sistema atual acaba gerando esses processos que nunca terminam, porque as pessoas, sabendo que só vão ser presas ao final do processo com trânsito julgado, nunca vão parar de recorrer. O projeto, produz efeitos, os efeitos justamente em relação à decisão judicial num processo criminal, antes, no momento anterior, já depois de uma análise toda detalhada do processo. Eu volto em instantes. Até já! O Justiça para Todos de hoje tem a satisfação de receber aqui no estúdio a presença do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, e também do juiz federal titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, Sérgio Moro. Obrigado pela presença dos dois. Agradecemos mais uma vez o convite. Obrigado, Samuel. Então, Bochenek, como é que está a tramitação do projeto de lei número 402, que permite a prisão de autores de crimes graves já a partir da segunda instância? O projeto, a partir das experiências relatadas e estudadas na ENCLA, foi apresentado pela AJUF ao Senado e aos senadores Roberto Requião, Álvaro Dias, Aloysio Nunes e Ricardo Ferraço apresentaram ao Senado Federal. Foi a pauta da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e, numa primeira discussão, houve um pedido de vista do senador Valadares para maior encaminhamento e foi realizada, no dia 9, uma audiência pública com diversas autoridades sobre o tema para debater o projeto e encaminhar para deliberação e aprovação ou rejeição. Doutor Moro, o que esse projeto, caso ele seja aprovado, pode representar na efetividade do sistema de justiça criminal no Brasil? Olha, o grande problema da justiça no Brasil, isso tanto no processo civil como no processo criminal, é ainda a morosidade. No processo penal isso é um pouco mais grave, porque às vezes nós temos casos envolvendo crimes gravíssimos, sejam crimes que envolvem sangue, sejam crimes que envolvem malversação de recursos públicos e que não encontram um fim em um tempo razoável dentro da justiça. Isso gera uma frustração muito grande na população e na sociedade em geral. Então esse projeto, pelo menos para o processo penal, ele prevê que, vencida pelo menos 2 etapas do processo com uma condenação em segunda instância criminal, para crimes graves, possa, desde logo, o tribunal decretar a prisão. Ele foi bastante debatido, o senhor participou da formulação desse projeto, não? Sim, houve uma proposta, esse projeto foi debatido na ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, foi apresentado pela AJUF, mas não é um projeto propriamente da AJUF. Foi ele criado, então, no âmbito maior, em que houve uma ampla deliberação entre os órgãos envolvidos. Presidente, como é que foi a receptividade do Senado em relação a esse projeto? Na verdade, a proposta foi apresentada pela AJUF a partir das deliberações da ENCLA, como ressaltou aqui o doutor Moro, né? Vários senadores assinaram o projeto e houve um debate, é um debate natural a respeito do encaminhamento do projeto, da constitucionalidade. Creio que qualquer projeto de lei é importante que se faça esse debate, que a sociedade conheça os termos, e a audiência pública também foi importante no sentido de que possa ser esclarecidas algumas dúvidas, como alguns questionam em relação à presunção de inocência, ou mesmo até a questão de direito comparado em outros países. Nos outros países do mundo, principalmente do mundo ocidental, depois do julgamento de segunda instância, há efetiva já recolhimento da pessoa à prisão. Mas você percebe nas discussões na CCJ, na própria audiência pública, que existe dentro do Senado uma sinalização positiva para que esse projeto caminhe rápido e seja aprovado? Eu acredito que sim, depois que justamente as pessoas e os senadores compreendam exatamente os termos em relação à presunção de inocência e em relação ao direito comparado, o encaminhamento é bem importante nesse sentido. Doutor Sérgio, como ressaltou aqui o presidente da AJUF,
Sobre a questão da presunção de inocência, muitos dizem que esse projeto, caso seja aprovado, ele pode ofender o princípio da presunção da inocência. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, o princípio da presunção de inocência no processo penal ele tem duas vertentes principais. Uma delas diz respeito à questão probatória. Para você condenar alguém criminalmente, você precisa ter prova acima de qualquer dúvida razoável da responsabilidade do acusado. Tá? Isso o projeto não mexe em absoluto, isso é algo realmente que não pode ser alterado, é uma conquista da humanidade. Outra questão diz respeito à prisão no curso do processo. Em geral, no mundo inteiro, a prisão antes do julgamento é exceção, e deve ser assim, a pessoa deve ter oportunidade de se defender. Agora, o tratamento que se dá à presunção de inocência após um primeiro julgamento, no mundo inteiro é diferente daquilo que nós temos aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos e na França, que são considerados dois países que são berços históricos da presunção de inocência, um na tradição do direito anglo-saxão, outro na tradição do direito continental europeu, a prisão se opera já a partir do primeiro julgamento. No Brasil nós entendemos que houve um certo exagero em você prever a prisão apenas após o trânsito em julgado, principalmente porque nós temos no Brasil essa superposição de instâncias, nós temos 4 instâncias de julgamento e prodigalização de recursos. Isso tornou nosso processo muito pouco eficiente, muito pouco efetivo. Então nossa proposta é, não vamos seguir a tradição francesa e dos Estados Unidos em prisão após a primeira instância, mas pelo menos a prisão após um julgamento em segunda instância, já por um órgão colegiado, que dá um pouco mais de segurança também ao julgamento. E prevê a possibilidade ainda de, eventualmente, os tribunais superiores, se entenderem que tem um recurso que é plausível, que pode prosperar, concederem um efeito suspensivo. Mas esse nosso sistema atual acaba gerando esses processos que nunca terminam, porque as pessoas, sabendo que só vão ser presas ao final do processo com o trânsito julgado, nunca vão parar de recorrer. Presidente, o projeto ele sofreu uma modificação da forma como ele foi pensado e encaminhado agora para o Senado, não é isso? No primeiro momento foi elaborado um texto, que foi editado até na Folha do Estado de São Paulo, no jornal, e que houve a defesa de que a prisão deveria ser após o julgamento de primeira instância, como o doutor Moro falou, em relação a exemplos como França e Estados Unidos. Mas para que não houvesse maiores controvérsias a respeito disso e maior segurança, até com julgamento colegiado por um Tribunal de Justiça ou por um Tribunal Regional Federal, na proposição, então, constou que fosse o julgamento da segunda instância o responsável para essa medida, que seria a decretação de uma prisão nesses crimes mais graves. Doutor Moro, como é que ficaria hoje na prática para a população entender? O juiz federal de primeira instância decreta a prisão e a pessoa tem direito de recorrer à segunda instância? Como é que ficaria isso? Veja, o sistema atual, o juiz pode decretar a prisão, que a gente chama prisão cautelar ou preventiva, antes do primeiro julgamento em situações excepcionais. Fora essa prisão antes do julgamento, a prisão se opera apenas após o trânsito em julgado para cumprimento de pena. No projeto, ainda há essa possibilidade do juiz decretar a prisão antes do julgamento, tá? Mas também vai ser estabelecido como regra que após um tribunal confirmar em segunda instância uma condenação criminal, ele decreta como regra a prisão no caso de crimes graves. Tá? Então não vai se aguardar mais o trânsito em julgado. É um outro tipo de prisão diferente daquela prisão antes do julgamento. Ou seja, mesmo que o réu possa recorrer ainda ao Superior Tribunal de Justiça ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal, ele vai continuar preso até a decisão dessas instâncias. Ele vai ser colocado preso, presentes aquelas circunstâncias do projeto, e o tribunal, como eu disse, se entender que há uma plausibilidade, pode conceder um efeito suspensivo. Então, no fundo, não tira também poder das instâncias superiores, apenas tira aquele benefício indevido do condenado em segunda instância, decorrente unicamente da inércia. Ou seja, após o encaminhamento, toda a análise da prova numa primeira instância, análise de um julgamento de um recurso em segunda instância, onde já tem elementos suficientes para a decisão do caso, da infração penal, de como se passou, da responsabilidade, da culpabilidade, enfim, da própria pena do agente, possa com isso se tornar efetiva e não aguardar terceira, quarta instância para que ao final do processo haja uma efetiva condenação. Então, nesse sentido, o projeto
né, produz efeitos, os efeitos justamente em relação à decisão judicial num processo criminal, antes, no momento anterior, já depois de uma análise toda detalhada do processo. Doutor Moro, o senhor acredita que depois de aprovado esse projeto, ele se tornar lei, torna um pouco mais pedagógica essa questão da efetividade da justiça criminal no Brasil e de alguma forma inibe alguns criminosos de cometerem o crime sabendo que eles já vão poder cumprir a partir da decisão do juiz de primeira instância? É aquele velho, como se diz, né? É a certeza da punição que acaba tendo um efeito preventivo e não a severidade da própria punição. Então, num sistema de justiça criminal, o que acontece? Como ele deve funcionar? O inocente deve ser absolvido e o culpado deve ser condenado. Agora, quando o culpado é condenado, tem que se seguir necessariamente uma pena. No nosso sistema atual, pelo menos para certa categoria de crimes, para crimes complexos, ele funciona muito mal. Ele funciona como exceção e não como regra. Então a ideia do projeto é exatamente essa, tornar que para esses crimes complexos, né, havendo julgamento condenatório, e claro, num processo penal pode ter um julgamento absolutório, mas havendo um julgamento condenatório, se siga a consequência. Isso vai aumentar a eficácia e a efetividade do nosso sistema e certamente vai ter um efeito preventivo em relação à prática desses crimes mais complexos. E a justiça de primeira instância deixa de ser um ritual apenas de passagem, né? Não só de primeira instância, mas principalmente também hoje é de segundo grau de jurisdição. Não dá para concentrar, achar que os tribunais superiores têm que dar a palavra em todos os casos, porque não existe estrutura para isso e eles não foram feitos para isso, eles foram feitos para fazer jurisprudência. A justiça do caso concreto cabe à primeira instância e à segunda instância principalmente. Ok, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer mais uma vez a participação do juiz federal Sérgio Moro, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná. Agradecer também a participação do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz federal Antônio César Bochenek. Obrigado aos dois pela participação aqui no Justiça para Todos. Eu agradeço a oportunidade de estar principalmente esclarecendo os pontos do projeto e o debate democrático a respeito de temas tão importantes que vão certamente transformar e podem transformar o sistema de justiça criminal brasileiro. Eu faço minhas as palavras do presidente Bochenek, também agradeço aqui a oportunidade. Tem sido um pouco corrido o cotidiano, mas esse é um projeto importante que vale a pena a dedicação. Ok, obrigado. Nós voltamos em instantes. De um lado, os autores e defensores do projeto que determina a prisão preventiva após a condenação do acusado já em segunda instância. Do outro, quem é contra a mudança no Código de Processo Penal. Um debate que durou mais de 5 horas e reuniu opiniões bem divergentes. A audiência pública deu voz a 12 palestrantes com pontos de vista bem diferentes, a favor e contra o projeto. O primeiro a defender a proposta foi o juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, responsável pelos julgamentos da Operação Lava Jato. Moro iniciou falando sobre a realidade do judiciário brasileiro. Tem um caso que passou pelas minhas mãos, por exemplo, envolvendo dirigentes do Banco do Estado do Paraná, que eu julguei. Eles praticaram fraudes bilionárias no âmbito do Estado do Paraná. Eu julguei esse caso, a sentença, em 2004. E, ilustrativamente, é um caso que ainda não chegou ao final. Mas esse não é um caso pontual. Nós tivemos casos notórios até envolvendo crimes de sangue. O caso do ex-jornalista Pimenta Neves, que era um homicida confesso. E o caso demorou para ser resolvido pelas Cortes de Justiça brasileira mais de 10 anos. Esse chegou ao fim, graças a Deus, mas um caso de homicida confesso demorar tanto tempo no trâmite da justiça
é ilustrativo de que algo está errado com o nosso sistema de justiça criminal. Uma das críticas de quem é contra o que propõe o PLS é em relação à presunção de inocência. Moro rebateu. Nossa compreensão é que, até o primeiro julgamento, e aqui até no projeto até o segundo julgamento, a prisão cautelar, a prisão preventiva, ela tem que ser excepcional. Isso o projeto também não mexe. Agora, a partir do momento em que existe um acórdão condenatório, o que nós defendemos é que essa prisão possa, pelo menos para crimes graves, ser estabelecida como uma regra e não como uma exceção. Na mesma linha, o presidente da AJUF disse que a demanda recursal causa morosidade e o magistrado precisa estar atento, sendo que a ele cabe mais que combater a impunidade. O juiz, sim, ele se preocupa, ou deve se preocupar, com a regularidade do processo. E na regularidade do processo, ele visa, sobretudo, que não haja a impunidade e que a justiça seja feita nos casos concretos. Bochonek ressaltou a importância da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, na elaboração do PLS. O ENCLA, como os senhores sabem, é a Estratégia Nacional do Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que reúne 60 entidades e instituições do Executivo, Legislativo, até aqui, destas casas, do Ministério Público, dos juízes, associações, que debatem temas importantes e relevantes e apresentam sugestões de alterações legislativas. E o ENCLA, na ação 14, no ano passado, apresentou este projeto, de uma forma muito parecida com o texto que está sendo debatido aqui no PLS 402, como uma proposta de alteração legislativa. Contrário à proposta, o representante da OAB Ceará demonstrou preocupação com a segurança jurídica do PLS. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Na verdade, esse preceito normativo é uma garantia processual inerente à dignidade da pessoa humana. Para ele, é preciso cautela. Apesar da denominação seja prisão preventiva, me parece que essa prisão, com o devido respeito, me parece que essa prisão tem natureza, sim, a prisão pena, do qual não seria possível à luz da Constituição. O relator do projeto de lei, senador Ricardo Ferraço, rebateu as críticas. Eu acho que as críticas, elas fazem parte de um determinado conservadorismo daqueles que querem que tudo continue como está. E como está, eu acho que o que nós estamos vendo é a injustiça declarada e a impunidade prosperar. De modo que eu, pessoalmente, como relator, estou seguro que esta proposta da Associação dos Juízes Federais, ela precisa encontrar eco no Congresso brasileiro para que nós possamos, com coragem e responsabilidade, fazermos as mudanças que a população brasileira deseja. Na saída, outros senadores também comentaram o debate de ideias. Esse tema está na ordem do dia, com um debate acalorado. E certamente o Senado Federal e também a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, enfim, não ignora a importância de um projeto dessa natureza que tem por objetivo combater a impunidade. Nós temos cerca de 45% de presos provisórios no Brasil. São os pobres, que não têm advogado, que não podem recorrer, e o juiz vai renovando a prisão e, de repente, o sujeito está preso lá 8, 10 anos. E se fosse condenado por hipótese de ter cometido o crime que lhe é atribuído, teria uma prisão de 2, 3 anos e ele fica na cadeia. Eu acho que desde que todos aqueles que são responsáveis pela aplicação da justiça o façam dentro da lei, estarão cumprindo efetivamente o seu papel. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe, envie sua sugestão por e-mail e se quiser rever o programa pela internet, é na página da AJUF ou no canal da associação no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.